bom dia a todos e bem-vindos ao podcast Fora da Caixa, do Grupo de Administração e Ciências Contábeis do UNASP. Estamos aqui hoje com o Denis, bem-vindo Denis. Muito obrigado. Ele é o nosso convidado de hoje e ele irá falar um pouco sobre empreendedorismo. Você sabe o que é empreendedorismo? Denis, se você puder se apresentar, estudo, vida pessoal, o que você gosta de fazer. Legal. Pessoal, então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Meu nome é Denis, eu sou um empreendedor nato, empreendo desde 2011, quando eu abri a minha primeira empresa. Foi lá no início de 2011 onde a gente iniciou um processo ali da bolha das startups, né? Na época o nome startup nem era conhecido, tá? Então eu me graduei em administração, me formei em 2012. Então no último ano de faculdade eu tive a oportunidade de abrir minha primeira empresa. Eu me graduei em administração com habilitação em comércio exterior e ali junto com os professores eu tive a oportunidade de fazer parte da empresa de consultoria júnior da faculdade e com o auxílio deles eu abri minha primeira empresa. Então, desde 2011 eu venho empreendendo, passei já por negócios diversos, tive a oportunidade de empreender no segmento de tecnologia, com essa primeira empresa, depois no segmento automotivo e desde então eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com assessoria principalmente do segmento financeiro, principalmente com assessoria para captação de recursos, para empresas de tecnologia e também com assessoria de fusões e aquisições. Perfeito. Denis, você é formado em administração de empresas com habilitação em comércio exterior. Fiz também uma pós-graduação em gestão estratégica e recentemente eu finalizei uma especialização em finanças corporativas. Vai parar de estudar? Não, na verdade o estudo e o aprendizado ele realmente é uma constante na minha vida e eu acredito que será assim para sempre. Não necessariamente fazendo novas graduações, mas sempre um curso de especialização, alguma coisa para te manter realmente apto a entender as novas tecnologias, novas metodologias que têm surgido no mercado. E como consultor e empreendedor, eu acredito, se você falar sobre isso, eu acho que isso é uma característica muito importante, essa visão de que o aprendizado deve ser constante. Há uma professora nossa que ela continuamente fala que a única constante é a mudança. Sim. Então, o que significa isso para o empreendedor, essa necessidade de aprendizado? Olha, quando você é um empreendedor, os desafios eles são diários. Você tem ali um desafio de ter novas tecnologias que podem substituir, por exemplo, o seu produto ou serviço, ou concorrentes que têm às vezes uma capacidade técnica ou às vezes financeira maior do que a sua empresa. Então, o aprendizado, o conhecimento, ele faz com que o empreendedor tenha uma capacidade de criar vantagens competitivas que lhe proporcione permanecer no mercado. Então, o estudo, o aprendizado, não apenas de conhecimento técnicos, mas principalmente de habilidades também de soft skills, de análise de comportamento, por exemplo, da sociedade, de consumo, são fundamentais para que você possa ter sucesso no seu empreendimento. Você acredita que sua formação tem contribuído a isso, a essa mentalidade? Sim, eu tenho como base a formação em administração de empresas e, como eu falei, né, eu empreendi assim que eu terminei minha faculdade ou ainda no término da faculdade. E quando você está na faculdade, principalmente quando você acabou de terminar e você está empreendendo, você acredita que tem tudo que é necessário para empreender. Mas o mercado ele é diferente, ele te mostra que na verdade tudo que você aprendeu é de grande importância, muitos métodos e ferramentas eles são realmente importantes, mas só a prática realmente faz com que você se esforce a, de fato, aprender e consolidar o que é necessário.
para tocar e para gerir o negócio com sucesso. Certo choque você sair o seu primeiro empreendimento foi antes de terminar a faculdade, durante? Na verdade foi no último ano de faculdade. Então no último ano de faculdade nós tivemos ali aquele, não sei se vocês já ouviram falar, mas certamente sim, das empresas de compra coletiva, onde nós tivemos o Groupon, Peixe Urbano, e daí no fim saiu no noticiário que já havia em pouco tempo mais de 1000 sites. Então eu lancei um site chamado na época Yubi, que basicamente o conceito era parecido com o de compras coletivas, mas como eu tinha pouco dinheiro, ao invés de vender cupom, por exemplo, para você ter acesso a produtos e serviços no restaurante, eu vendia produtos eletrônicos. Então eu vendia celulares, pendrive, e foi ali, nesse início ali, que a gente iniciou a jornada empreendedora. Tive a oportunidade, como eu falei, de passar por segmentos diversos, e hoje eu sou sócio e gestor numa empresa de participações. Então, nossa empresa, que inclusive é sediada em Brasília, a gente identifica empresas de tecnologia que estão iniciando, que têm grande potencial, e a gente faz uma parceria, um investimento, pegando uma participação nessa empresa e auxiliando os empreendedores a desenvolver seus negócios e crescer e ter êxito na jornada empreendedora. Na faculdade, quando você começou a esse empreendimento, teve algum choque, assim, tipo, ou a faculdade te preparou para iniciar esse processo de empreender? A faculdade foi uma boa base. Eu acho que o relacionamento, principalmente com professores que já tinham experiência, foi fundamental. Porém, eu sou graduado em administração de empresas. A administração de empresas é um ótimo curso para você ter uma visão 360 do que é necessário para gerir um negócio, mas, em contrapartida, falta o aprofundamento em alguns temas importantes. Por exemplo, eu vejo como contabilidade e finanças temas fundamentais para que você entenda um negócio, entenda o sucesso, por exemplo, na venda e na comercialização de seus produtos e serviços. Você tem a capacidade técnica para fazer com que esse negócio se sustente no longo prazo e se perpetue. Porque todos os demais temas, como marketing e vendas, fazem com que a sua empresa se torne conhecida, com que você tenha êxito em receita, em trazer vendas, mas se você tiver uma boa gestão financeira e uma boa capacidade técnica e com uma base, por exemplo, contábil, isso pode fazer com que você tenha um êxito em receita, mas não tenha capacidade técnica ali para manter o negócio financeiramente sustentável. Então, eu, principalmente ao longo desses anos, eu já vi muitos negócios ter êxito nas vendas, crescer do ponto de vista de receita, mas falhar na gestão financeira, falhar na capacidade realmente de fazer a alocação dos recursos de maneira adequada e, por fim, se encerrar aí por realmente uma falta de capacidade analítica e financeira. Tá? Então, o choque foi esse, sair da faculdade já empreendendo, achando que eu tinha todo o conhecimento básico, mas a prática realmente mostrou que faltava ainda algumas coisas, e é por isso que hoje eu me especializei em finanças corporativas, e o tema aí que eu mais realmente me especializo é contabilidade, finanças e atividades relacionadas. Você disse que a sua empresa ela presta consultoria a outras também, né? Tem algum problema que é frequente em muitas dessas pequenas empresas? Sim, na verdade o que nós fazemos é o seguinte: nossa especialidade são empresas de tecnologia. Tá? Então normalmente são empreendedores muito bons do ponto de vista técnico, normalmente são pessoas que sabem desenvolver um software, sabem desenvolver alguma questão técnica do ponto de vista de hardware, mas carece de habilidades de gestão. Então a gente normalmente faz um aporte, né, com alocação de recursos não apenas financeiros, mas técnicos mesmo, recursos humanos, recursos, por exemplo, de aprendizado, onde a gente auxilia esses empreendedores na estruturação do seu negócio.
Então, normalmente a gente auxilia o empreendedor a modelar a sua empresa, criando, por exemplo, um departamento comercial profissional, um departamento de recrutamento e seleção de talentos, um departamento financeiro. Então, a ideia é sempre selecionar boas empresas, boas tecnologias, com bons empreendedores e auxiliar eles a se desenvolver e tornar aquilo que normalmente é apenas uma ideia no início, tornar essa ideia que tem um grande potencial, que a gente tem até um ótimo mercado, a fazer dessa ideia uma empresa de fato. Tá? A gente costuma dizer que nem todo negócio é uma oportunidade de investimento. A nossa especialidade é fazer de negócios uma oportunidade de investimento. Digamos que eu sou um pequeno empresário, estou começando agora, e é necessário muitas vezes muitos recursos e conhecimento para subir certo patamar, para você elevar o nível da sua empresa, participação e tudo mais. Quais dicas você daria? Por exemplo, eu abri uma empresa e eu quero que a sua empresa ela me identifique como uma oportunidade, como uma empresa oportuna a ajudar, a desenvolver. O que precisa ter uma empresa assim? Então, primeiro nós analisamos qual que é o seu negócio. Tá? Nós buscamos algumas características. A gente costuma diferenciar os negócios de um negócio que tem uma capacidade realmente de crescer exponencialmente e um negócio que tem uma capacidade limitada. Por isso que nós nos especializamos em empresas de tecnologia. Então, se você é empreendedor do segmento de tecnologia, independente de qual seja a sua área de atuação, o seu mercado, você pode nos contactar diretamente através do nosso site, ou normalmente, se você buscar algum outro investidor, um perfil, ou uma empresa com um perfil parecido com a nossa, que normalmente são empresas de investimento de risco, existem muitos fundos de venture capital, que é o nome. É muito comum você, por exemplo, você pode simplesmente buscar na internet, empresas de venture capital, ou o caminho mais fácil, e o que eu particularmente recomendo, é você participar de eventos de empreendedorismo e ações normalmente de análise de oportunidades de investimento. Normalmente o mercado promove de maneira regular eventos com o objetivo de atrair realmente talentos, atrair empresas que estão iniciando para que os investidores ou potenciais investidores possam fazer análise e conhecê-los. Então, participar realmente de eventos de empreendedorismo, eventos, por exemplo, de análise de oportunidade de investimento é o melhor caminho. Esse networking usa bastante. Networking, sim, sem dúvida, é fundamental. E há algumas, pelo menos no setor de tecnologia, tendências surgindo que você identifica como um negócio bom para alguém iniciar agora? Porque normalmente quando tem esses nichos surgindo ainda não há muitos concorrentes, não há muitas empresas. Então é uma grande oportunidade para quem não tem muito recurso iniciar então nesses nichos. Tem algo assim que você identifica, olha, é algo que pode crescer? Sim. Bom, inteligência artificial, a gente está aí no boom da inteligência artificial, então o que eu recomendaria é o seguinte: hoje nós já temos muitas empresas técnicas desenvolvendo linguagens de inteligência artificial, machine learning, essas coisas. Mas algo que talvez as pessoas não estão olhando tanto é ferramentas que auxiliem as pessoas a utilizarem as inteligências artificiais. Porque a inteligência artificial, assim como todas as outras tecnologias que já vieram e que virão, elas podem até substituir algumas funções, substituir algumas pessoas, mas sempre existirá uma necessidade, por exemplo, de você saber a aplicação, saber o manuseio. Tá? Então, você desenvolver algo que proporcione para as pessoas, principalmente para as pessoas não técnicas, de que maneira que você pode utilizar as inteligências artificiais que estão surgindo e quais são as suas aplicações práticas. Esse é um bom segmento de mercado, onde você vai pegar uma tendência que veio para ficar e cada vez vai ser uma crescente e construir algo em cima dessa tecnologia sem necessariamente você ter que desenvolver ela. Isso vai te proporcionar uma boa alavancagem do que já existe no mercado. Perfeito.
Voltando a falar um pouco sobre o empreendedor, eu ouvi em sala uma professora mencionar, normalmente os empreendedores eles são pessoas teimosas. Né? Sim. São pessoas que continuam, fecha algo, já está abrindo outro, está sempre procurando oportunidades. E essa professora comentou que muitas vezes é o terceiro, quarto negócio da pessoa que realmente vai dar certo. Não sei se você concorda, se você puder falar disso, mas se sim, isso é devido à experiência que é gerada, um feeling que a pessoa começa então na prática, identificar uma oportunidade que realmente é boa e nas falhas anteriores ela aprendeu com isso. O que seria? Eu concordo 100%, porque eu sou um exemplo claro disso. Essa primeira empresa que eu abri, de fato, eu já tive diversas outras tentativas não formalizadas. Por exemplo, eu considero 2011 o meu início na jornada empreendedora de maneira formal, onde eu tive um CNPJ, onde realmente eu tive ali uma estrutura que foi necessária ser gerida de maneira adequada para atender uma necessidade do mercado. Então, esse foi o meu primeiro negócio, foi de longe onde eu vi que eu tinha uma capacidade empreendedora, mas que faltava, mesmo ali no meu último ano de graduação e após esse já graduado, e faltava ali algumas habilidades, seja técnicas de conhecimento mesmo, de métodos e metodologias. O financeiro, por exemplo, eu sempre foi um deles, porque eu tinha uma boa habilidade, por exemplo, de vendas, de comercial e até de tecnologia, mas carecia ali a análise financeira. Tá? E me mostrou que empreender não é simplesmente você sair da faculdade já com tudo que você acha que entendeu e ir lá e colocar na prática. A prática realmente é muito mais difícil, porque, por exemplo, no meu caso, eu estava vendendo aparelhos eletrônicos, então eu estava concorrendo com grandes players. Na época existia Submarino, Americanas, Magazine Luiza, ou seja, grandes redes varejistas que, além de profissionais super capacitados, tinham ali um caminhão de capital para que comprasse os produtos que eles vendiam de maneira muito mais competitiva. Tá? E isso, você só aprende e só começa a observar esses pontos ali quando você realmente está empreendendo. Porque quando você está na faculdade, você vê as metodologias, né? Por exemplo, faculdade de administração, a gente fala sobre as forças de Porter, né? Mas você aprender isso na faculdade e depois ver isso, as forças de Porter na prática, daí você realmente entende o conceito. Tá? Então, sim, o empreendedor, de fato, o empreendedor nato, aquele que realmente sabe que nasceu para empreender, ele certamente vai passar por diversos negócios, muitos dos quais vão falhar, mas hoje eu não vejo a falha como algo ruim. Na verdade, eu vejo como uma parte fundamental do desenvolvimento do empreendedor, a sua capacidade de resiliência, e que para que a cada novo negócio ele nunca está começando do zero. Normalmente a gente tem a tendência de falar, poxa, eu vou começar do zero, mas não, você está sempre começando de um novo aprendizado, uma nova bagagem que esse empreendimento, que normalmente talvez não tenha sido tão bem sucedido, te proporcionou. Então sim, eu concordo que em empreendedorismo você tem altos e baixos. E quando a gente olha, por exemplo, para negócios muito bem sucedidos, eu particularmente acredito que o ápice de um negócio é quando ele cresce tanto a ponto de abrir o seu capital na bolsa. Se você, por exemplo, eu faço sempre essa análise de negócios que estão na bolsa. Quando você vê que o negócio que está na bolsa, onde você considera que lá tem os melhores profissionais, eles têm a capacidade de recurso financeiro e ainda assim negócios com capital aberto, eles falham, muitas das vezes eles realmente chegam, por exemplo, Americanas é um bom exemplo, apesar de a gente saber que houve uma fraude contábil ali. Mas é um bom exemplo de algo que falhou, mesmo tendo grandes executivos, mesmo tendo uma boa capacidade técnica. Então, altos e baixos fazem parte da vida do empreendedor e a gente acaba realmente se acostumando a ver que certas coisas nem sempre saem como planejado,
mas que é importante você ter resiliência e ter principalmente a capacidade técnica e as habilidades comportamentais ali necessárias para superar cada desafio. Pelo menos muitos da sala nós reconhecemos em discussão que há pessoas que são empreendedores natos. Já nascem, você vê o perfil desde pequeno. E há outras pessoas, como eu vejo a mim neste caso, sim, que não sou um empreendedor nato, mas gostaria muito de empreender. Quais dicas você daria, ou tipo, também pontos, isso aqui é muito importante, você focar. Uma das coisas que eu identifico é essa questão de perseverança, sabe? Sim. De deu errado, nossa, desanimei. Não, deu errado é um aprendizado para você utilizar esse conhecimento. Então, para quem não tem não nasceu com esse estilo empreendedor, mas gostaria de ser, o que você acha importante a pessoa desenvolver? Eu acho importante ela arriscar. Eu acho importante começar pequeno. Hoje, por exemplo, para você começar a empreender no Brasil, nós temos um regime que é o microempreendedor individual. Para mim, de longe, para quem quer arriscar, a melhor opção. Por quê? Porque você começa pequeno, começa num regime de negócio que é super simples, né? É fácil de lidar, não é tão custoso do ponto de vista tributário e lhe permite colocar em prática tudo que é necessário para que você possa fazer a gestão de um negócio e testar suas habilidades como empreendedor. Tá? Lá no início, em 2011, se eu não me engano, o MEI, né, microempreendedor individual, começou em 2008, por volta de 2008, 2009, e 2011 foi quando eu comecei a empreender e foi justamente com o MEI. Né? E hoje a empresa no qual eu participo, no qual eu sou gestor, tem uma estrutura totalmente diferente de MEI. Então, isso me proporcionou sair desde realmente do que é simples, aprender o que é necessário para tocar um negócio, onde depois, no meu próximo empreendimento, já foi uma empresa de sociedade limitada e hoje nós temos uma estrutura de sociedade por ações, então, que é muito mais complexa. Então, o que eu recomendo para quem realmente quer empreender é comece simples, comece pequeno. Você vai certamente errar em muitas coisas, mas tendo a perseverança, tendo persistência e a tenacidade que o empreendedor precisa ter, com certeza você vai ter sucesso. Em muitos casos... Miquel, desculpa, vou ter que cortar para tirar o vídeo que está aqui, que ele já está no limite já. Gravação número 3. Estamos de volta, depois de intervalo. Denis, eu tenho mais uma última pergunta. Eu vou abrir o nosso backstage para perguntar também. Estávamos falando então de empreendedores e algo. Você tem certo que muitos empreendedores não têm os recursos, grandes recursos para começar algo já grande, contratar uma pessoa para fazer isso, aquilo. Então, geralmente, esse empreendedor ele tem que ser o líder e o rosto em muitas coisas. Então, o que gostaria de perguntar é em relação à liderança. Porque é algo muito importante, independente da orientação do plano que for. E como muitos não têm esse recurso, eles têm que já começar com um papel de liderança. Que dica você daria? Quais pontos são importantes? Porque essa gestão de pessoas é essencial, e também de gerenciamento de clientes, é essencial para que o negócio se desenvolva ainda mais. Né? Sim. O empreendedor, ele normalmente se torna um líder por definição. Né? Normalmente ele é realmente o principal nome dentro do negócio. Às vezes, assim como eu, por exemplo, comecei sozinho, então você é líder de si mesmo. Porém, um negócio sozinho, você tem uma atuação limitada, você tem até um certo ponto que você pode chegar. Então, automaticamente você conta com outros recursos humanos, recursos financeiros. E para isso, o empreendedor realmente que de
fato é um líder, ele precisa ter duas coisas muito importantes. Primeiro, uma visão muito clara do que ele quer e de que maneira que ele vai chegar lá. E a segunda é uma capacidade de persuasão. Tá? E quando eu digo capacidade de persuasão, não é de maneira pejorativa de forma alguma, com o objetivo de enganar alguém, não. É realmente com o objetivo de você conseguir vender a sua visão para terceiros. Principalmente o grupo empreendedor no início dificilmente tem recursos abundantes. Tá? Então, por exemplo, no nosso segmento, nós trabalhamos com empreendedores da área de tecnologia. Normalmente ele é uma pessoa técnica que desenvolveu um pedaço de código, um software que ele quer utilizar para solucionar um problema específico. Então esse empreendedor ele precisa realmente ter a liderança e ter a capacidade como líder de comunicação de maneira persuasiva e vender através dessa habilidade a sua ideia, né? O seu produto, o seu serviço, para que, mesmo sem recursos, ele tenha, através dessa capacidade, a habilidade de trazer com ele pessoas que também aceitem apostar. Hoje, por exemplo, na nossa empresa, os empreendedores que conseguem nos conquistar, conseguem realmente passar para nós a sua visão e conseguem, por exemplo, nos atrair a ponto de a gente querer apostar neles, eles conseguem sem recursos, apenas com habilidade, apenas com uma boa visão, com uma boa capacidade técnica, conseguir um bom auxílio para desenvolver e crescer o seu negócio. E isso é algo que a pessoa desenvolve muito na prática, ou é uma mistura de prática com estudos? São duas coisas. Primeiro, você precisa de uma habilidade técnica, por exemplo. Se você quer vender um produto ou um serviço, tecnicamente você precisa mostrar ou comprovar que aquele produto ou serviço ele de fato é superior ao que já existe no mercado, seja um concorrente direto ou mesmo uma solução indireta que soluciona o problema que o seu produto ou serviço está disposto a resolver. Então, ele precisa inicialmente dessa capacidade técnica para desenvolver o seu produto ou serviço e depois, posteriormente, da habilidade de comunicação, de persuasão e de mostrar a sua visão, né? Ou seja, o que o seu produto ou serviço tem a capacidade de alcançar, mesmo no primeiro momento, ainda sendo apenas um protótipo ou tendo sido apenas desenvolvido. Então é necessário realmente você depois desenvolver essa habilidade de persuasão, de mostrar a visão, né? Mostrar o que você pretende com aquele produto ou serviço, você enquanto empreendedor, e isso sem dúvidas é uma questão de prática. Você vai falar com inúmeras pessoas, você vai receber pelo menos aí uns 99 nãos, mas você vai chegar na centésima pessoa que vai te ouvir e você vai ouvir um sim, porque ao longo dessa jornada de muitos nãos, você sem dúvidas vai ter recebido de pessoas com habilidades diversas e com muita experiência, insights que te proporcionem melhorar tanto o produto e o serviço, quanto principalmente a sua narrativa. Então sim, a prática leva à perfeição. Agora iremos perguntar no backstage, se alguém tem alguma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria algo na sua trajetória? Se você pudesse voltar no tempo, você mudaria algo da sua trajetória? Mudar especificamente não, mas aperfeiçoar sem dúvidas. Eu sem dúvidas teria sim prestado atenção na minha graduação em algumas matérias específicas que me faltaram conhecimento na hora de gerir um negócio e teria explorado muito mais a capacidade de network, como a gente estava conversando anteriormente. Às vezes não necessariamente é o que você sabe, apesar do saber é muito importante, mas principalmente quem você conhece. Às vezes você ter acesso a uma pessoa te proporciona alcançar metas e objetivos que mudam o jogo do seu negócio.
Então, fazer o networking é fundamental, mas fazer o networking apenas por interesse não é legal, então você precisa sempre ter algo a agregar ao outro. O mundo dos negócios e principalmente do networking é realmente uma troca, é um ganha-ganha. Eu crio valor para a pessoa cria valor para mim. Então, sim, eu teria desenvolvido cada vez mais, desde o início, o meu networking em conjunto com as minhas habilidades técnicas e de soft skills também, que é comunicação, no fim das contas, fazer o networking é realmente ter a habilidade de se comunicar e de trazer, né, ter uma capacidade de persuasão, de trazer pessoas importantes para o seu programa. Perfeito. E Denis, pode então fazer considerações finais. Se teve algo que eu não perguntei que você acha importante falar, pode ficar à vontade. Sim, bom, como considerações finais, apesar de a gente estar aqui falando muito sobre empreendedorismo, o aspecto pessoal é fundamental, tá? Então, você desenvolver habilidades e principalmente hábitos da sua vida pessoal, como foco, organização, disciplina e ação, são hábitos que você vai levar para a vida inteira e que são aplicáveis, seja na sua vida pessoal ou profissional, para tudo. E que podem, sem dúvidas, mudar o jogo aí e te fazer uma pessoa com muito mais sucesso. Denis, agradecemos novamente sua participação aqui no podcast. Agradeço o pessoal do apoio aqui que nos ajudou com áudio, vídeo, as meninas do TI também que fizeram as perguntas, estão aqui. E agradecemos a vocês, nossos ouvintes. Obrigado e fiquem ligados para as próximas edições do podcast Fora da Caixa.